Quantas pessoas nós temos ao vivo aí? Se alguém da mídia pode me dizer. Hoje estamos esperando mais de 1000 pessoas ao vivo conosco, porque é uma masterclass, a Igreja Gloriosa. Aleluia. Hoje nós vamos mergulhar nas escrituras. Vocês gostam? Vou falar a verdade. Quem aqui entrou na igreja lá em 2020, 21, 22? Levanta a mão aí. Vocês lembram quando a gente mergulhava assim nessas aulas da exousia? Hoje eu estou no modo para ensinar. Aleluia. Senta aí então, glorificando a Jesus. Glória a Deus. O louvor vai descendo. Fica o teclado só mais um pouquinho. Você que está visitando a igreja família do... Pode acender as luzes lá atrás, por favor. Você que está visitando a família do reino pela primeira vez, eu quero dizer para você que a família do reino não é uma igreja para você frequentar. É uma família para você pertencer. Venha pertencer, venha fazer parte. Eu sempre digo assim, você chegou no lugar do seu propósito. Diga comigo, propósito tem endereço. Sério, pastor? Sério. Abraão, enquanto ele não chegou em Canaã, o propósito dele não começou a ser cumprido. Amém? Temos mais de 500 aparelhos conectados na live. Vamos aplaudir o Senhor. Você que está assistindo aí, quero que você compartilhe essa transmissão para que chegue ao máximo de pessoas, porque hoje vai ser transformador. Hoje Deus vai revelar profundidades. Eu recomendo você anotar o que você vai aprender hoje aí, que hoje você vai ouvir coisas que não subiu ao coração do homem ainda. Muita palavra, muita presença. Nós acabamos de voltar lá de Belo Horizonte. Eu não sei se vocês estão me seguindo nas redes sociais, mas Deus operou sinais e maravilhas lá. E o último vídeo que eu postei de lá, nós tinha uma irmã que ela era encurvada e não podia caminhar. Então ela era arrastada, né, segurada com os 2 braços, e ela estava assim há mais de 3 anos encurvada. E Jesus tocou ela, e pela primeira vez depois de 3 anos ela conseguiu andar sem segurar em ninguém e andou retinha. Pode aplaudir o Senhor por isso? Deus é maravilhoso. Um negócio aqui me incomodando. Toma, meu irmão. Um aplauso para a pastora mais linda do Brasil e do mundo. Aleluia. Diga comigo, a igreja gloriosa. Uau, a igreja gloriosa. Nós vamos mergulhar em coisas aqui maravilhosas. Lá, vamos começar em Gênesis, no capítulo 1. Verso... Eu acho que eu vou dar uma masterclass mesmo, irmão. Não sei se vocês estão com pressa, não. Aleluia. Meu Deus. O teclado pode descer, filho. Obrigado. Quando eu vou dar aula, eu gosto de... Vamos em Gênesis 1. Eu quero que vocês observem comigo. Gênesis 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Diga comigo, criou os céus e a terra. Se você continuar lendo do versículo 1 até o versículo 10, você vai ver que Deus está criando o ambiente aonde a terra vai, aonde o ser humano e os animais vão viver. Diga comigo, o ambiente, os ecossistemas. Deus vai criar aqui a luz, Deus vai criar o dia, vai chamar a expansão, que é a atmosfera. Deus vai separar as águas salgadas das águas doces. Deus vai criar todo o ambiente para que a vida habitasse. Do versículo 1 até o versículo 10. Diga comigo, haja. No verso 3 tem a palavra haja. Lá um pouco mais para frente, no verso 6 também vai ver a palavra haja. Deus criava tudo que não tem vida a partir do nada. Diga comigo, a partir do nada. Então Deus dizia, haja uma expansão. Separem-se as águas. E Deus ia dando comandos de voz e Deus ia separando as coisas. Até aí tudo bem?
Vamos para o versículo 11, porque agora a dinâmica da criação de Deus mudou. No verso 11, disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. Deus agora não direciona mais a palavra para criar algo a partir do nada. Daquilo que já estava, os céus e a terra, Deus agora vai falar com a matéria-prima que Ele quer usar para criar vida. Nesse caso, Ele fala com a terra. Ele diz: terra, produza erva verde. Ou seja, a erva verde veio da terra. Deus falou com a terra. Diga comigo: quando Deus quer criar vida, Ele fala com o material que Ele quer usar. Quando a gente vai, por exemplo, um pouco mais para frente no versículo 20, e disse Deus: produzam as águas. Ou seja, aqui Ele vai criar todos os seres aquáticos. Produzam as águas. Diga comigo: quando Deus quis criar os animais aquáticos, Ele falou com a água. E o interessante é que os animais terrestres, para terem vida, têm que permanecer na terra. E os animais aquáticos, para terem vida, precisam manter o contato, né? O ambiente dele é dentro da água. Verso 24, e disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis e feras de terra. E assim vai. Deus agora vai criar os animais terrestres. Com quem que Ele fala? Com a terra. Os animais vieram da onde? Se ele morre lá no mato, vira o quê? Terra de novo. Porque eles vieram da onde? Da terra. Deus falou com a terra. Então diga uma vez mais, diga: quando Deus cria a vida, Ele fala com o material que Ele quer usar. No verso 26, Deus vai criar o homem. Vamos ler o verso 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Quando Deus quis criar o homem, Ele falou com o material que Ele queria usar. Ele falou com Ele mesmo. Quando Deus foi criar o homem, Ele não falou com a terra, Ele não falou com a água, Ele falou com quem? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, nós fomos criados em Deus, da essência de Deus. Diga comigo: Espírito. Uau, você está feliz por ouvir isso? O verso 27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, homem e mulher os... Esse versículo a gente precisa dar uma pausa, olha só. Criou Deus o homem, aqui o homem está falando do ser humano, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Diga comigo: a imagem de Deus não é o homem sozinho. Diga comigo: a imagem de Deus é homem e mulher. Deus criou o homem, espécie, a sua imagem e semelhança, homem e... Ou seja, um homem sozinho não é a imagem perfeita de Deus. A mulher sozinha não é a imagem perfeita de Deus. Diga comigo: a imagem perfeita de Deus é o casal. Diga comigo: só a imagem de Deus pode gerar vida. Dois homens não geram vida, duas mulheres não geram vida, mas a imagem de Deus, homem e mulher juntos, gera novas vidas. Amém? E Deus os abençoou, e Deus disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Diga comigo: sujeitai-a e dominai. Deus deu para Adão e para Eva, para o homem, o ser humano, o trabalho de frutificar, multiplicar. Vamos fazer com a mão assim, levanta o polegar, diga assim: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Essas são as 5 partes da bênção de Deus. Detalhe:
Quando Deus falou, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai, o homem ainda não tinha sido formado do barro. Deus disse isso para o homem enquanto eles ainda estavam em espírito. Vou repetir. Porque Deus criou e formou o homem, são duas coisas diferentes. Diga comigo, Deus criou o homem no espírito, mas formou o homem do barro, do pó da terra. São dois momentos completamente diferentes. Olha só, vai para Gênesis 2:7, só para você. Vocês estão, eu não sei se está dando tempo para anotar, né? Eu estou indo bem rápido. Você que está em casa aí, compartilha. Quantas pessoas já tem aí na live? Vocês estão gostando? Gênesis 2:7 diz: e formou. Aqui não diz criou, lá em Gênesis 1:27, criou Deus o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Mas aqui em Gênesis 2:7 não diz mais criou. Criou, a palavra em hebraico é bará. Diga comigo, bará. Mas quando Deus formou o homem do pó da terra, é a palavra ioser. Diga comigo, ioser. Ioser significa fazer com as mãos, como um oleiro. Então Deus agora não só, Deus já tinha criado o homem em Gênesis 1, em Gênesis 2 Deus formou o homem, aleluia, do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego. Diga comigo, o fôlego, o espírito. Ou seja, Deus formou o homem à sua imagem, criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, mas não formou o homem à sua imagem e semelhança. Diga comigo, a imagem e semelhança de Deus não era no barro, era no espírito. Diga comigo, a ordem de dominar e sujeitar foi dada enquanto eles estavam em espírito. Eu sei que eu vou falar da igreja gloriosa, tá, gente? Eu não estou louco. Eu vou chegar lá. Você está aprendendo alguma coisa até agora? Agora Deus então forma o homem do pó da terra e sopra o espírito dentro do homem. Mas o Deus tinha feito o homem e... Só que o corpo que Deus formou ali do barro foi o corpo de quê? De Adão. O que está faltando? Diga comigo, a mulher estava oculta, protegida, dentro da lateral do homem. Mas a mulher estava lá. Sim ou não? Aleluia. Vamos voltar um pouquinho, depois eu vou falar dessa lateral do homem, do lado do homem. Olha que forte isso aqui. Diga comigo, sujeitai e dominai. Deus mandou o homem sujeitar e dominar a terra, enquanto eles estavam em espírito. Sujeitar e dominar são palavras extraordinárias, principalmente dominar, que é a palavra radá. Diga comigo, radá. Radá significa pisar, ter algo debaixo dos teus pés. Você já viu um filme quando o inimigo está no chão e o vencedor pisa na cabeça dele, levanta a espada? Isso significa domínio absoluto e total. Adão, tem quase 1000 pessoas na live, já viu, pessoal? Adão tinha domínio absoluto sobre a terra. Diga comigo, Adão tinha domínio absoluto sobre a terra. Deus tinha dado para ele o radar, domínio. Mas pastor, como é que traduzimos esse domínio que Adão tinha sobre a terra? Porque a maioria das pessoas pensam que Adão era um cavernícola, né? Olha essa fruta. Nossa. Adão era praticamente uma extensão da Trindade. Uau. Não. 2 uau é pouco. Diga comigo, Adão era praticamente uma extensão da Trindade, imagem e semelhança de Deus. Diga comigo, Adão era perfeito. Querido, ele era perfeito em corpo, alma, mente e espírito. E ele era um só com Deus em espírito e tinha uma comunhão plena com Deus.
Então a pergunta que nós temos que fazer hoje aqui não é o que Adão era capaz de fazer. A pergunta é o que Adão não podia fazer. Como assim, pastor? Ele tinha o domínio total sobre a terra. Acho que vocês não pegaram. Deixa eu falar um pouco do físico, depois eu vou falar do espiritual. Teve um russo que ele estava mexendo numa máquina, numa oficina da casa dele, e um parafuso estourou lá, o negócio, o parafuso entrou dentro da cabeça dele. Curaram ele e tal, fizeram o curativo, tiraram o parafuso. Daqui a pouco ele aprendeu 60 idiomas. Quem quer uma parafusada na cabeça? Diga assim para a pessoa que está lá, está faltando um parafuso para você. Ele aprendeu 60 idiomas. Por quê? Porque uma coisa dentro do cérebro dele estava desconectada e foi conectada. Imagina o cérebro de Adão, que era 100% perfeito. Vamos para o lado espiritual. Sabe como é que Jesus é chamado no Novo Testamento, lá em 1 Coríntios capítulo 15? Diga comigo, o último Adão. Outra vez, o último Adão. Se você quer saber o que o primeiro Adão era capaz de fazer, basta você ver o que o último Adão fez. O último Adão tinha poder sobre as águas? O último Adão tinha poder sobre as águas? Porque o primeiro Adão também tinha poder sobre as águas. Porque Deus disse para ele: dominai, sujeitai a terra. O último Adão tinha autoridade sobre os peixes, sobre os animais. Pedro jogou a rede e os peixes tudo pularam lá dentro da rede de Pedro. É porque o primeiro Adão também tinha. O primeiro Adão o último Adão, que é Jesus Cristo, repreendia o vento, repreendia o mar, porque Adão também fazia isso. Sujeitai, diga comigo, sujeitai, dominai. Jesus falava com as árvores? Sim. Não é esses fumadores de maconha falando com a árvore. Jesus dava ordem e a árvore secava, irmão. Chegou para a figueira e falou: nunca mais ninguém. Quem que fica falando com a árvore, irmão? Mas a dele funcionava. Porque o Adão também fazia, porque ele tinha domínio sobre, diga amigo, Adão tinha domínio espiritual sobre a criação. Quando Adão falava, a criação se sujeitava, porque ele tinha domínio. Pergunte para mim, pastor, o que Adão perdeu quando ele caiu? Vamos descobrir em Gênesis 9, verso 1. Aqui já estamos depois da queda. Deus vê a perdição do homem. Deus agora vai restaurar a terra através de Noé. E olha o que Deus faz. Noé acabou de descer da arca. Lembra que Gênesis 1, 28 diz: e Deus abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, sujeitai e dominai. Olha o que Deus disse para Noé. E abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei. O que está faltando aqui? Não era 5? Quantos que tem aqui? Falta o quê? Diga comigo, o sujeitai e o dominai. Diga comigo, quando Adão caiu, ele perdeu o reino. Domínio e reino é a mesma coisa. O que Adão perdeu na queda? O reino, a autoridade, o domínio, o governo espiritual. Nada mais se sujeitava. Depois que Adão caiu, a terra não mais obedeceu ao homem. Desde a queda de Adão até agora, se o homem quer extrair alguma coisa da terra, ele precisa violentar a terra. Existe uma guerra entre a terra e o homem. O homem tem que jogar agrotóxico, o homem tem que explodir dinamite, o homem tem que inverter a curva dos rios, o homem ele tem que arrancar da terra o seu fruto, porque a terra não quer dar fruto para o homem.
É ou não é? E quando o homem extrai alguma coisa, se ele não violentar a terra, é a terra que violenta ele. E vem o tsunami, e vem furacão, e vem inundação, e vem um monte de coisa. Aleluia. Diga comigo, Jesus, quando chegou na terra, trouxe de volta o que Adão perdeu no Éden. Olha a primeira mensagem que Jesus disse. Ele disse assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eu trouxe de volta o que Adão perdeu. E como que ele demonstrava o reino? Ele disse para vocês verem que eu sou o último Adão, para vocês verem que eu tenho aquilo que Adão perdeu. Ele andava sobre as águas, ele curava enfermos, ele expulsava demônios, ele andava sobre as águas, ele dava ordem aos peixes, pulava na rede de Pedro, ele tirava ouro da boca de um peixe, ele falava com o vento, ele falava com o mar, ele exercia poder, sujeitando e dominando em tudo. Aleluia. Aleluia. Essa foi a mensagem de Jesus. Ele veio para a terra dizendo: é chegado o reino. Os judeus estavam esperando um governo local. Os judeus estavam esperando uma prefeitura, um exército, um trono, um castelo, um palácio, um banco central. E Jesus disse, aleluia, para Pilato: Pilato, ei, o meu reino não é dessa terra. O meu reino não é dessa terra. O meu reino não é dessa terra. O meu reino é espiritual. Aleluia. Meu Deus. Meu Deus. Posso continuar? Não começou a aula ainda. Se eu não falar tudo, você não vai entender o que eu vou falar daqui a pouco. Aleluia. Eu vou mostrar para vocês um versículo. Diga comigo: o reino de Deus não virá de forma aparente. Uau! Como assim, pastor? Olha só esse versículo. Lá em Lucas 17, 21. 17 e 20. Olha o que os judeus estavam esperando. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus. Olha só, os judeus estavam esperando que o reino de Deus viesse. Mas como? De forma natural. Eles queriam um exército, eles queriam armas, eles queriam coroa, eles queriam dinheiro, eles queriam cavalos, eles queriam carruagem, eles queriam palácios, eles queriam um rei natural. Então os judeus falaram: olha, quando é que vai vir o reino de Deus para a gente acabar com Roma? Porque os judeus estavam cansados de Roma. Interrogaram Jesus: quando que vai vir o reino de Deus? Respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Verso 21. Nem dirão: ei-lo aqui. É impossível mostrar o reino. Diga comigo: é impossível eu localizar o reino. Por quê? Nem ei-lo ali. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Diga comigo: o reino. Vocês estão muito fracos hoje. Diga comigo: o reino está entre nós. Diga comigo: o reino está entre nós. Aqui e agora. Jesus veio demonstrar o reino. Jesus veio exercer o reino. Jesus veio estabelecer o reino na terra. A Bíblia diz que desde os tempos de João Batista o reino de Deus sofre violência e os violentos tomam ele pela...
Eu falei, gente, eu tentei entender isso há muito tempo. Vou explicar o que significa esse texto. Imagine você que do outro lado da rua, a embaixada americana monta uma embaixada ali e coloca um cartaz assim bem grande: Green Card grátis para quem quiser. Ia ter gente pisando em cima do outro, sim ou não? Meu Deus! Cadê o Samuel? É ou não é? Por que as pessoas querem ser cidadão dos Estados Unidos? Diga comigo, porque é um governo melhor que o governo brasileiro. As pessoas se matam atravessando o México, mas ele fala, por quê? Porque eu quero. Ou seja, diga comigo, é tomado pela força. Então está assim, desde o tempo de João Batista, o reino de Deus sofre violência. O que isso quer dizer? Que desde os tempos de João Batista, o reino de Deus está disponível e aquele que quiser pode ir lá e pegar e fazer parte do reino. Pode pegar o green card gratuito, pode pegar a cidadania, pode pegar o passaporte. Hoje eu venho te dizer o seguinte, que existe uma nacionalidade 1 bilhão de vezes melhor que a nacionalidade americana, e é a nacionalidade do reino de Deus. A economia do céu é melhor que dos Estados Unidos. A saúde do céu é melhor que a dos Estados Unidos. Deixa eu te falar, a educação do céu é melhor que a dos Estados Unidos. E está disponível hoje aqui para quem quiser tomar pela força. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Está disponível agora para quem quiser. Só que tem que tomar pela força. Deixa eu falar outra coisa para você. O versículo mais importante da Bíblia para mim é Mateus 28, 18. Coloca lá no telão. Mateus 28, 18 é o versículo mais importante da Bíblia para mim. Pastor, não é João 3,16? Pode ser para você. Jesus só falou do novo nascimento 3 ou 4 vezes, mas ele falou do reino mais de 60 vezes. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, diga comigo, Jesus ressuscitado, glorificado. Jesus pegou os discípulos, chamou os discípulos, ele está prestes a ascender ao céu. Ele olha para os olhos dos discípulos e diz assim: é-me dado, aleluia, todo o poder, diga comigo, toda a autoridade. A palavra ali, poder, é exousia. Diga comigo, exousia. É-me dada. Em outras versões diz autoridade. Toda autoridade, toda exousia. Imagina, gente, Jesus falando: eu tenho toda a autoridade no céu e na terra. Para mim não tem versículo mais importante que esse. Aí mostra, aqui esse resume tudo, resume o evangelho, resume quem é Jesus, resume o que ele fez, resume tudo, porque ele ressuscitou e tomou toda a autoridade. Mas o que vem depois é maior. O que é maior que isso, pastor? Continua. Portanto, ide. Aleluia. Jesus pegou toda essa autoridade que ele disse: eu tenho todo o poder no céu, toda a autoridade no céu e na terra. Com essa autoridade, ide. O ide de Jesus não foi baseado em estudo bíblico. Ele não disse: agora você terminou o seminário e aprendeu bibliologia, você está pronto para ir. Você estudou um pouquinho da exousia, está pronto para ir. Não, ele disse: agora eu te dou a minha autoridade. Com essa autoridade, deixa eu te explicar o que ele está dizendo. Eu estou te dando de volta o sujeitai e o dominai. Sujeitai, dominai. Eu resgatei o sujeitai.
Cristo a minha igreja, do sujeitai e dominai. Ide debaixo dessa autoridade. E pisarão serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Aleluia. Sabe o que Jesus falou sobre a igreja? Eu comecei a entrar agora na igreja. Ele disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Essa é a igreja gloriosa. Diga comigo, Eva. Era um mistério oculto dentro de Adão. Sabe o que Deus fez? Colocou Adão num sono profundo. Sono profundo na Bíblia é morrer, irmão. Deus matou Adão, deixou ele em coma, abriu a lateral dele. A palavra em hebraico é tselá. Se traduz lado ou costela. Não é. Tem teólogos que dizem que é costela, tem teólogos que dizem que é abriu o lado. Diga comigo, abriu o lado. Tselá significa lado. Deus abriu o tselá de Adão, pegou do seu lado e fez para ele a mulher. Quando Adão viu, Deus falou: oh glória. Irmão, você imagina, irmão. Você imagina, feita pelas mãos de Deus. Não, e Deus ainda fala assim: frutificar e multiplicar e encher a terra. Ele deixa comigo, Jeová. Volta, porque a gente tem que voltar para a unção. Primeira ordem que Deus disse para o homem foi fazer a elove, amor. Frutificai. Olha só o primeiro mandamento de Deus. Olha aí que bênção, irmão. Diga para tua mulher: mulher é um mandamento. É o primeiro mandamento que Deus deu para o homem. Vai frutificar. Oh, glória. Diga comigo, Eva estava oculta dentro de Adão. Aleluia. A imagem e semelhança de Deus não é apenas o homem. A imagem e semelhança de Deus é o homem e a mulher juntos. Só o homem e a mulher juntos podem criar vida. Ei, agora preste muita atenção. Oh my God. Oh my God. Diga comigo, havia um mistério. Ah, aleluia. Outra vez diga a palavra mistério. Quem gosta de mistério? O tecladista podia fazer um som de mistério ali para mim. É? Cadê o tecladista? Tem 3 segundos para subir dentro desse teclado. 1. Vixe. Única igreja. Vai, filho. 2, 3. Diga comigo, mistério. Faz aí isso, mi menor, ré menor, sim. Diga comigo, mistério. Está lá em 1 Pedro. Vou mostrar o versículo aqui para vocês. Pode deixar um pouquinho mais baixo só. Colossenses 1, melhor. Colossenses 1, 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, diga amigo, todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto
Desde todos os tempos e todas as idades e todas as gerações havia um mistério oculto. Efésios 3:9. Olha o que diz sobre o mistério. Efésios 3:9. A demonstrar a todos qual seja a dispensação, diga comigo, do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Olha o verso 10. Para que agora, diga comigo, agora, pela igreja, agora, pela igreja, agora, pela igreja, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida aos principados e potestades nos céus. Diga comigo, o mistério de Deus revelado na igreja. Mistério de Deus que esteve oculto desde todo o tempo, de todas as gerações, todas as idades, agora Deus vai revelar. Diga comigo, Jesus, o último Adão. O último Adão, Jesus, vai para a cruz. Na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me abandonaste? Trevas. Jesus dá o último suspiro e morre. Aleluia. Mas vem um soldado romano, no lado de Jesus, sai água e sai sangue. O primeiro Adão ficou adormecido e Deus abriu o lado dele. Quando Jesus ficou pendurado na cruz morto, Deus abriu o lado dele e saiu sangue. Diga comigo, aliança. Diga comigo, saiu água, o Espírito Santo, vida de Deus. Aquele que tenha sede, venha a mim e beba. A igreja de Cristo nasceu porque estava oculta desde todos os tempos, desde todas as gerações, dentro de Deus. Aleluia. E a igreja e Jesus são inseparáveis, porque são uma só carne. A glória de um homem é sua esposa, e a glória de Cristo, diga assim, somos nós. Aleluia, aleluia. Nós saímos de dentro de Cristo. Vou começar a aula agora. Eu não ia falar isso, mas eu estava sentado com um casal e falei. Aí eu falei, eu vou falar hoje no culto também. João 14. Antes de ler João 14, quem lembra da história da sunamita, que Eliseu passava pela sua casa e ela dava de comer a Eliseu? E um dia ela disse para o marido assim, meu amor, vejo que o homem que passa por nós é homem de Deus, é um homem santo de Deus. Façamos-lhe, pois, um quarto junto ao muro, um candelabro, uma cama, uma cadeira. Vocês lembram dessa história? Diga comigo, junto ao muro. Mais uma vez, junto ao muro. Por que ela fez um quarto junto ao muro? Deixa eu explicar a tradição judaica. O judeu, quando ele casa, principalmente no tempo de Jesus, eles tinham um terreno grande
e construía uma casa e tinha um cômodo. Cada quarto, cômodo, era chamado de morada. Diga comigo, morada. Ela tinha filhos? Só 4 pessoas não sabem. Tinha filhos, irmão? Ela não tinha filhos. Diga comigo, ela fez uma morada para Eliseu no muro que pertencia a um filho dela. Só que o judeu, ele não constrói moradas baseando-se porque ele tem dinheiro. Ele faz segundo os filhos vão nascendo. Quando o primeiro filho nasce, no muro da direita, ele constrói um lugar, uma habitação, uma morada. Quando nasce o segundo filho, faz um do lado esquerdo. E assim vai preenchendo. Mais um do lado direito, mais um do lado esquerdo, mais um. E vai fazendo e vai preenchendo. Sabe aquelas casas que tem um pátio no meio? Tem hotel que é assim, né? Assim eles vão construindo. Quando vai fazendo, daqui a pouco eles fazem o segundo andar. Diga comigo, quanto maior a casa, isso representa muitos filhos. Então, se você fosse judeu no tempo de Jesus e visse uma casa muito grande, a primeira coisa que você falaria é: nossa, esse pai tem muitos filhos, porque ele tem muitas moradas. Entendeu? Eu tenho certeza que João 14 foi escrito na frente de uma grande casa. Provavelmente na conversa com os discípulos de João 14, alguém disse: nossa, olha aquela casa ali, aquele homem ali deve ter muitos filhos. Porque, diga comigo, uma casa com muitas moradas. João 14 começa dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Diga comigo, não se turbe o vosso coração. Se você ler João 14, 15, 16, 17, 18, todos esses capítulos, Jesus está anunciando a morte dele. Então ele está dizendo: eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, sim ou não? Lembra que Pedro até tentou repreender, ele falou: não, o senhor não vai morrer. Ele: para trás de mim, Satanás, eu preciso morrer. Um pouquinho mais para frente, no próprio capítulo, Jesus vai falar da morte, da ressurreição. Então, quando Jesus diz não se turbe o seu coração, é porque algo muito ruim ia acontecer, sim ou não? Diga comigo, Jesus estava preparando os discípulos para verem ele ser condenado. Mas ele disse para os discípulos: não se turbe o vosso, credes em Deus, credes também em mim. Agora, olha que coisa interessante, do nada, o verso 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Eu queria que o pessoal aí de cima, que está com os versículos, ache para mim a versão Ara. Coloca na versão Ara. Está na Ara? Quando tiver, vocês me fazem um joinha assim. Ok? Ok. Na casa do meu pai é o quê? Há muitas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Diga comigo, vou preparar-vos lugar. Jesus está indo aonde? Diga comigo, morrer. Então Jesus está dizendo: eu vou morrer, não se turbem. Mas por que eu vou morrer? Para preparar lugar para vocês. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar, quando eu morrer, e na minha morte, durante os 3 dias que eu tiver lá, e eu estiver preparando lugar para vocês lá, eu voltarei, diga comigo, voltarei, ressuscitarei, e vos receberei para mim. Outras versões dizem assim: vos tomarei para mim. Diga comigo, tomarei, receberei para mim. Uau! Para que onde eu estou, estejais vós também. Pergunta: aonde Jesus estava que os discípulos não estavam? Eles não estavam juntos? Imagina, Celso, Jesus falar para você assim: ó, onde eu estou, você não está, mas eu vou preparar um lugar para você estar onde eu estou. Só tem um lugar que Jesus estava que os discípulos não estavam, e eles estavam juntos fisicamente.
era o lugar que Jesus estava espiritualmente. Quem pegou? Não sei se eu estou indo muito rápido. Eu vou preparar lugar, diga comigo, nas moradas do Pai, para que onde eu estou, vocês possam estar também. Diga comigo, Jesus, espiritualmente, estava assentado nas regiões celestiais, nas moradas celestiais, no Pai. Diga comigo, na casa do Pai, tem muitas moradas. Só que Deus só tinha um filho. João 3,16, de tal maneira amou Deus ao mundo. Seu filho o quê? O que significa unigênito? Único. Então diga comigo, moradas celestiais não são casinhas no céu. Volta ao versículo 2. Se existisse casa no céu, sabe quantas existiria? Que está escrito aí, ó. Verso 2. Na casa do meu Pai. Aqui está em plural ou está singular? Se existisse casa no céu física, quantas haveriam? E ela é de quem? É sua ou é minha? É do Pai. Deus precisa de casa? Chove lá no céu? Dá calor lá no céu? Ele precisa de uma lareira? Ele precisa de uma cama para dormir? Então diga comigo, Jesus estava falando de moradas celestiais, espirituais. Diga comigo, na casa do meu Pai tem muitas moradas, mas só tem um quarto que está ocupado, que é o meu, e eu sou o unigênito. Mas eu vou morrer, vou preparar lugar para vocês, e quando eu ressuscitar, vos tomarei para mim mesmo e assentarei vocês nas regiões celestiais. Efésios 2,6. Vocês estão gostando? Efésios 2,6. Rápido. Hoje está lento esse computador. Tem que fazer um upgrade ou tirar quem está trabalhando lá. Não sei, vou descobrir. E juntamente com ele, diga comigo, juntamente com ele. Juntamente com ele, quando Jesus ressuscitou, olha só, nos ressuscitou. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga comigo, nas moradas celestiais. Romanos 8:29 agora. Romanos 8:29. Meu Deus, não compartilha mais, porque quem não pegou até agora não pode pegar o resto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Diga comigo, Jesus morreu unigênito, mas ressuscitou o primogênito. Ele morreu único filho, mas ele ressuscitou primogênito entre muitos. Mateus 28:6. Se você ler todo o livro de Mateus, Jesus sempre se refere aos discípulos como discípulos ou como apóstolos. Discípulos, apóstolos. O máximo que ele chegou foi em amigos ali na ceia. Vocês são meus amigos porque eu conto tudo que está no meu coração. Diga comigo, discípulo, apóstolo, amigo. Mateus 28 fala do quê? Da ressurreição, sim ou não? Aí o anjo disse para as mulheres que foram ver o templo, foram ver o túmulo de Jesus. Olha o anjo falando, ele não está aqui. O anjo falando, ele o quê? Ressuscitou como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. Então ele mostrou para as mulheres. Continua, 7. Meu Deus. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele o quê? Mandou dizer para quem?
ressuscitou. Vai diante de vós a Galileia, ali vedes e tal. Vai passando. Verso 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-la a quem? Verso 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas, recém-ressuscitado. Diga comigo, recém-ressuscitado. Jesus foi ao encontro daquelas mulheres. Salve, elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Abraçaram os pés de Jesus e o adoraram. Agora olha o que Jesus fala no verso 10. Quem piscar não vai entender nada. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Jesus está dizendo: ei, diga para os meus irmãos que agora eles já estão nas moradas. Diga para ele que eu já preparei lugar. Agora eu não sou mais unigênito, agora eu sou primogênito. Vocês têm herança, vocês são filhos, vocês são herdeiros, vocês têm tudo que eu tenho. Agora todo o poder, toda a autoridade me foi dada. Ele continua falando no mesmo capítulo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Eu coloquei vocês nas regiões celestiais. Ide com esse poder, ide com essa autoridade pelo mundo inteiro, fazeis discípulos de todas as nações. Nenhuma obra do diabo poderá contra vocês. Pisarão serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, tomarão serpentes, e não, se tomar alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Diga para os meus irmãos. Diga para os meus irmãos. Aleluia. Diga: a igreja gloriosa. Nabasa shekotoraba seke. Ele quer soche. Efésios 5:31. Efésios 5:31. Vocês estão sentindo a presença de Deus? Eis, porque deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só. Verso 32. Grande é esse mistério, mas eu refiro a Cristo e a igreja. Ei, peraí, volta 31. Diga comigo, verso 31. Não está falando de homem e mulher. Não, só o Luiz falou comigo. Diga comigo, verso 31. Não, tem gente lá atrás que está comendo chiclete, diga assim, verso 31. Paulo está dizendo que é a igreja e Cristo. O que ele falou sobre a igreja e Cristo? Olha só. Eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua, e se tornarão os dois uma só. Verso 32, se tornarão uma só carne. Grande é esse mistério. Diga comigo, mistério. Mas me refiro a Cristo e à igreja. Diga comigo, a Cristo e a igreja estão casados e são uma só carne. Eu tenho uma notícia para dizer sobre a igreja gloriosa. E dessa vez eu não vou ter medo de falar. A igreja não é a noiva. A igreja é a esposa. A igreja é a esposa. Ei, noiva não pode ter intimidade, mas nós temos. Noiva não usa o nome do marido, mas nós usamos. Noiva não tem herança, mas nós temos. Noiva não, a cabeça dela não é o noivo, mas a cabeça da igreja é Cristo. Diga comigo, a igreja gloriosa vai se levantar no mundo inteiro para reinar sobre a terra. Senta um pouquinho.
Acende a luz, acende a luz. A aula só começou. Não é para tocar agora. Relaxa. Esse menino já fica com uma coceirinha para tocar. Oh my God. Celso, a igreja é a cabeça da igreja? Ou vai ser ainda? É, não é? Não diz a Bíblia que ele é a cabeça? A igreja é o corpo? O marido é a cabeça da esposa? Então Cristo é o esposo, não é o noivo. Agora, bem baixinho, só o teclado. Não pisque, não espirre, não olhe para o lado, que eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Sabe por quê? A gente está vendo uma igreja derrotada, sem poder, pobre, miserável, porque não assumiu ainda o papel de esposa. A igreja está esperando Jesus fazer algo que ele já fez. Eu venho aqui para dar uma notícia para o Brasil inteiro. Aleluia. Não temos que esperar mais nada. Jesus disse na cruz: está consumado. A obra foi completa. Ele nos sentou nas regiões celestiais. Nós somos herdeiros. Ele nos deu o sujeitai e o dominai. A igreja vai caminhar triunfante sobre a terra. Não mais miséria, não mais dor, não mais uma igreja que se arrasta sobre a terra, mas uma igreja triunfante, uma igreja gloriosa. Noiva pode ter intimidade com o noivo? A gente tem? Então é esposa. Que história é essas musiquinhas aí de noiva? Vem dançar com... Eu tô preparada te esperando. Noiva não fica preparada esperando. A noiva só conhece o noivo no dia do casamento. Mas a gente nós não vamos conhecer ele ainda. Nós já conhecemos. Ele já deu as revelações. Ele já abriu o coração dele. Já temos intimidade com o esposo. Noiva pode usar o nome do noivo? A gente pode usar o nome de Jesus? Em meu? Só 3 pessoas. Em meu? Em meu? Tudo que pedires em meu? Nós temos um nome que é sobre todo nome. E a esse nome, aleluia, todo joelho se dobrará. Noiva tem herança? Nós temos herança? Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros em... Bem-vindos à reforma. Aleluia. Senta aí mais um pouquinho. Diga comigo: a igreja gloriosa. Talvez você não esteja pronto porque eu vou te falar, mas eu vou falar. Pergunte para mim: apóstolo, o que é a Nova Jerusalém? Quem quer saber? Diga assim: fala tudo, apóstolo. Tá, sobe aqui. A gente vai cantar Bereshit.
O que você aprendeu que é a Nova Jerusalém? Diga comigo, uma cidade de ouro, um rio azul. Ei, Céu, você veio no dia errado ou no dia certo, eu não sei. É ou não é? Uma cidade que é um cubo, não é um cubo de ouro? Se meu filho lê o versículo, ele tem 8 anos, eu não preciso dar uma aula para ele. Meu filho vai revelar. Teu filho, até tem menos, com 5, 6 anos, se você falar, só lê, não precisa ser teólogo, ele vai te dizer o que é a Nova Jerusalém. É só ler o versículo, não precisa estudar 3 anos de teologia, é só ler o versículo. Vocês estão prontos? Aleluia. Estou deixando vocês no mistério. Posso falar mesmo, né? Apocalipse 21, 2. Fecha a porta, ninguém pode ir embora agora. Você ficou agora, vai ter que ficar até o final. Quando você perceber, você pode ficar em pé e aplaudir. Se você não perceber, fica quieto. Eu não vou explicar o versículo, vou deixar o versículo se explicar. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Grite comigo, a Nova Jerusalém é a igreja do Senhor. Continue de pé. Tá, vem aqui pro centro. Feche os olhos. Ele estava com Deus, a verdadeira luz, o verbo vivo, o pão que desceu do céu. Fique de olhos fechados e imagina a música. E suportou a cruz. E o que estava morto em mim reviveu ao contemplar um novo cântico entoei. Céus e terra adorar. Ele é digno de abrir o livro e os selos desatar, pois com teu sangue me comprou, no Pai me preparou. Com a gente, pois sobre todo nome é o seu, para todos sempre seja exaltado, sabedoria, força e esvaziou-se. Esvaziou-se da glória que o Pai lhe deu, em verdadeiro amor. Entregou-se e subiu ao mais alto dos céus.
Bem-vindo à reforma. Senta aí mais um pouquinho, que a aula não acabou. Aleluia. Hebreus 12, 22. Diga comigo, chegamos. Quem disse isso foi Paulo, autor de Hebreus. Diga comigo, chegamos. Mas chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus. Diga comigo, já chegamos. A Jerusalém celestial. Meu Deus, já chegamos. Primeira Pedro 2:4. Diga comigo, a cidade somos nós. Diga para a pessoa que está do seu lado, você pode ser um tijolo ou pode ser um pilar. E chegando-vos para ele, diga comigo, pedra viva. Ah não, esse não, pedra viva. Ok. É o verso 5, põe o verso 5. Diga comigo, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo. Ou seja, Deus edifica a cidade usando pedras vivas. Diga comigo, alguns são pedras, alguns são colunas. Deixa eu mostrar para vocês. Gálatas 2:9. Vós também como pedras vivas, não. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados as... Quem está aprendendo alguma coisa hoje? 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e que mais? Diga comigo, Deus construiu uma cidade. Eu sou uma pedra, alguns são colunas, e Ele habita no meio de nós. E nessa cidade já não precisa do sol. Cristo é a luz da cidade. Diga comigo, nessa cidade existe um rio que flui. Aqueles que vêm de fora, fala, aqueles que vêm de fora e tocam esse rio são curados. Do nosso interior fluem rios de água viva. Porque ele diz assim que ele nunca habitará em nada, nem templo feito por mãos de homens. Aleluia.
Ele habita na santa cidade, ele habita no meio de nós. O reino de Deus está entre Mateus 25. 25. Não, vamos Mateus 22, 11. 22, 11. Mateus 22, 11. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Verso 12. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tem de veste nupcial? E ele emudeceu. Verso 13. E disse então o rei aos servos: amarrai-os de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Diga comigo: trevas exteriores não é o inferno. A Bíblia, quando... Baixa um pouquinho. Baixa. Fica só o teclado agora. Diga comigo: trevas exteriores não é o inferno. Porque inferno na Bíblia é Geena, no Velho Testamento Sheol, e algumas vezes Hades. Aqui está falando trevas exteriores. Então pergunte para mim: pastor, o que são as trevas exteriores? Quem quer saber? Coisa mais simples. Qualquer judeu, se ler esse texto, vai saber. O pior lugar que existia na terra eram as trevas exteriores. O que eram as trevas exteriores? Diga comigo: o lugar do lado de fora da cidade. Dentro da cidade havia luz. Dentro da cidade havia comida. Dentro da cidade havia soldados. Dentro da cidade havia segurança. Quem já assistiu algum filme medieval? O que eles fazem à noite? Fecham os portões. E ai daquele que ficar do lado de... Fica nas trevas exteriores. Lembre que naquela época não tinha iluminação de rua. Eles ficavam literalmente em trevas. E o que tinha lá? Diga comigo: serpente, escorpião, ladrões, bandidos, frio, leprosos. Toda a escória ficava nas trevas. E uma pessoa que está acostumada a ficar dentro da luz, dentro da cidade, quando é lançada nas trevas exteriores, ele fica com ranger de medo, terror, porque ele está em trevas, não consegue ver nem um palmo na frente da mão dele. O que esse homem foi condenado é porque ele não estava trajado do jeito certo, então ele foi lançado para fora das trevas exteriores. A pior coisa que pode acontecer com você, antes de você ir para o inferno, é você ser lançado nas trevas exteriores. É Deus te tirar da cidade dele. É você ser colocado lá de fora da igreja. Porque aqui tem palavra, poder, autoridade, salvação, bênção. Ali Deus envia a bênção e vida para sempre. E a pessoa, quando ela se aparta de Deus, a pessoa, quando ela não tem mais as vestes para ficar dentro da cidade, ela é lançada nas trevas exteriores. E ela fica olhando de fora a glória da igreja. Ela sabe que lá tem salvação. Você pode ver que um desviado, ele vive em trevas. Um desviado, ele vive em terror. Um desviado, ele vive atormentado. Um desviado, ele vive os demônios açoitando ele dia e noite. Você pode ver que a pessoa mais amaldiçoada do mundo é o desviado. Ele é pior do que o incrédulo. Ele vive todo tipo de tormento na vida dele. Os demônios estão sempre... Irmão, quando vem aqui a gente faz um chamado, você vê que o desviado está 1000 vezes pior do que aquele que nunca aceitou Jesus. Porque ele foi lançado nas trevas, mas ele lembra de como era viver na luz. Diga comigo: a igreja é gloriosa. Aleluia. Aleluia. Efésios 1, 22. Deus sujeitou todas as coisas a seus pés.
e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça. Ele é o cabeça da igreja? Ele sujeitou todas as coisas debaixo de onde? A cabeça tem pé? Ou é o corpo que tem pé? Radar, sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. Sujeitai, dominai. Dominar é radar, que é ter todas as coisas debaixo dos seus pés. Ele sujeitou todas as coisas debaixo, radar, dominai, dos pés da igreja. Colossenses 1:18. E ele é a cabeça do corpo da igreja. Pronto. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tem a preeminência. Agora eu vou ler o último versículo. Talvez. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, levanta a mão direita para o céu, muito mais os que recebem a abundância de graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só. Reinarão em vida. Diga: reinarei em vida. Reinarei em vida, reinarei em vida, reinarei em vida, reinarei em vida, reinarei em vida. Eu morei na Europa 10 anos. E a Europa ainda tem muitos reis, e a África tem reis, a Ásia tem reis. E eu sempre ouvi o termo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E eu sempre falava, isso está alguma coisa estranha, porque se Jesus fosse o Rei dos Reis, o Rei da Espanha, o Rei da Rainha da Inglaterra, está errado, porque eles não têm nada de Jesus neles, eles não se submetem a Deus. Aí Deus falou: você não está entendendo nada. Ele não é rei dos reis da Europa, ele é rei dos reis que estão sentados aqui hoje. Ele é Senhor dos senhores que estão sentados aqui hoje. Por isso que ele é rei dos reis, Senhor do Senhor. Diga comigo: eu sou rei e eu sou o Senhor. Você acredita nisso? Somos reis e que mais? E sacerdotes, senhores. Apocalipse 1:6. Volta para a CF. Depois, eu vou ler esse, depois você volta para a CF. E nos fez reis e... Ele nos fez o que? Reis e... Para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Agora põe na CF, Apocalipse 5:10. Apocalipse 5:10. Vocês estão gostando? Você está entendendo que nós somos a igreja gloriosa? E quando eu terminar esse versículo, eu vou explicar na prática o que isso significa. Vamos ler juntos no 3. 1, 2, 3. E para o nosso Deus os fizeste reis, e eles... Ei, se Deus quisesse que você reinasse no céu, Ele tinha te dado asa e não pés. Reinaremos sobre a... Os mansos herdarão os céus. Está escrito isso? Quem é bom de Bíblia? Está escrito o quê? Os mansos.
aplicar na prática agora. Toda autoridade me foi dada no céu. Quero dizer uma coisa para você. Toda potestade, todo demônio em qualquer canto do mundo é ilegal. Eles são ilegais. Sabe o milagre que Jesus fez no Novo Testamento, que ele nunca existiu no Velho Testamento? Diga comigo, expulsão de demônios. Diga comigo, no Velho Testamento jamais houve uma expulsão de demônios. O máximo que houve foi Davi tocar harpa para acalmar um pouco Saul, que estava atormentado do demônio. Depois os demônios voltavam e atormentavam de novo, mas não eram expulsos. Quando Jesus expulsou o demônio, eu não tenho tempo para ler tudo aqui para vocês, os fariseus, os judeus disseram assim: que nova doutrina é essa? Que era nova. Quando ele expulsava o demônio, ele dizia o quê? Que nova doutrina é essa? Porque nunca, jamais alguém tinha expulsado o demônio. Me pergunte, por quê, pastor? Pergunte assim, pastor, porque só a partir de Jesus foram expulsos os demônios? Porque só um reino pode expulsar outro reino. E Jesus disse: é chegado o reino, e agora eu estou expulsando o reino das trevas. Chegou o reino dos céus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós chegamos aqui nesse bairro, aqui nessa rua só tinha drogados, prostituição, mas chegou um reino de luz, e começaram tudo que era as trevas saírem, e vamos tomando posse. Chegamos em Balneário. Balneário era conhecida como uma cidade de prostituição e turismo, mas escute bem, hoje Balneário está sendo conhecida no mundo inteiro como uma cidade de avivamento, glória, poder, milagres, porque aqui ressuscita morto, aqui o cego vê, aqui o surdo ouve, porque chegou um reino maior. Escuta bem, Satanás, chegou um reino maior em Balneário Camboriú. Ele tem que sair, ele tem que obedecer, ele tem que desocupar, e a igreja vai tomando posse com passos de gigante. Alguém me perguntou, pastor, como pode ser que em tão pouco tempo vocês ocuparam tanto espaço? Hoje nós ocupamos 18 propriedades em Balneário Camboriú e Camboriú. Como pode ser? Porque somos a igreja gloriosa. Igreja gloriosa não mendiga. Igreja gloriosa não pede por favor para o diabo. Ela avança, ela arranca, ela pisa, ela toma posse, ela expulsa os demônios. Aonde tiver um demônio alojado em Balneário Camboriú, pode escutar, os teus dias estão contados. Eu quero dizer, se alguém quiser ir para o inferno, vai ter que sair de Balneário Camboriú. Porque esse lugar, ei, não é só Balneário não, Itapema, Camboriú, Itajaí, Brusque, se prepara, Santa Catarina, o maior avivamento que o Brasil já viu, não vai começar, já começou. A igreja gloriosa, a igreja triunfante se levanta. Sente-me. Acenda as luzes, todas as luzes. Vou dar a parte 2 agora. Se uma mulher estiver andando eu pela rua e chega assim: moço, o senhor não me ajuda a comprar um leite para o meu filho? Mostra a foto da criança. A probabilidade é muito alta que eu vou comprar. Vou ajudar lá, 30, 40 reais, 50 reais, aquelas fórmulas. Quem sabe do que eu estou falando? Diga comigo, uma ajuda. Você se aguenta mais um pouquinho? Amém. Então quem precisar ir embora está liberado.
Mas eu não terminei minha aula. Finge, vai no banheiro e... Não é porque às vezes tem gente que tem que acordar muito cedo da manhã. Então eu entendo, não vou te julgar se você for embora agora. Mas se eu não terminar essa parte, eu não vou conseguir dormir. Vou falar uma loucura aqui. Tá naquela câmera ali. Não fala pra ninguém. Os milagres são apenas ajudinhas de Deus. Diga comigo, os milagres não fazem parte da bênção de Deus. What? Eu amo alguém. Você conhece alguém que ama mais milagre do que eu? Mesmo assim não fazem parte da bênção. Pergunte por quê, pastor? Porque você não precisa ser crente para receber milagre. Você não precisa ser crente para receber livramento. Você não precisa nem ser crente para receber uma porta aberta. Sabe por quê? Milagre não depende da pessoa, depende da bondade de Deus. Você não era crente, recebia livramento. Você não era crente, Deus respondia algumas orações suas. Eu conheço um monte de gente que não é crente e fala, não, eu pedi para Deus e Deus fez. Uma vez a gente estava na cruzada de milagres aqui em Campo. Na época que o Davi levantou da cadeira de roda, 16 anos na cadeira de roda com paralisia cerebral. Aí chegou um pessoal que eu acho que era da Umbanda ou Quimbanda, não sei, eu não entendo qual a diferença. E vieram lá do Rio Grande do Sul. E eles vieram tudo trajado com aquelas roupas. Aí o segurança falou, pastor, tem um povo aí que eu acho que é da macumba. Eu não sei se você está preocupado, pastor, quem sabe eles vão fazer alguma coisa aqui. Eu falei, vai nada, vai lá perguntar o que eles querem. Aí eles falaram assim para o segurança, olha, a gente vai passar a noite aqui, porque a gente não tem dinheiro para o hotel, porque a gente trouxe a mãe para ser curada amanhã na cruzada. E a mãe era talvez uma mãe de santo, um negócio desse assim, que ela queria ser curada. Sabe o que aconteceu no outro dia? Jesus curou ela. Preste atenção. Uma vez eu estava lá em Rondonópolis, entrou um bêbado no final do culto, nem preguei, ele nem ouviu pregação nenhuma. Estava orando pelos enfermos e entrou o bêbado e ele fez assim com a mão, falou assim, a minha mão não fecha. Eu cortei a mão com facão e meus nervos, nunca mais fechei a mão, não posso trabalhar. Ele estava bêbado, fedendo álcool. Eu peguei a mão dele, bati na mão dele e falei, fecha a mão agora, seja curado em nome de Jesus. Ele fechou e abriu, ficou abobalhado assim olhando. Jesus curou o bêbado. Jesus curou a umbandista, o quimbandista. Jesus cura prostituta. Jesus cura promíscuo. Tem pessoas que o nível mais alto que ele chegou em Deus foi receber ajudinhas de Deus. E ele acha que isso é a bênção. Você, se só viveu os milagres de Deus alguns, e o mundano, não tem diferença. Porque o mesmo crente que pode receber uma cura, o ímpio também pode receber uma cura. Quem está entendendo? Então pergunte para mim, pastor, então o que é a bênção? Eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Agora você vai entender. Se aquela mesma mulher que eu dei um leite para ela, ela me encontra de novo na rua. E ela diz assim, moço, o senhor compra um carro zero para mim? Lá na concessionária? De última geração? Qual a minha resposta para essa mulher? Me pergunte por quê? Porque eu não tenho aliança com ela. Não tenho aliança com você. Diga comigo, a bênção é quando Deus te coloca dentro do jardim que Ele plantou para você. Diga comigo, a bênção é quando você colhe até o que você não semeou. Se você colhe o que você semeou, não existe nenhum mérito nisso. Tem igreja que prega assim, que o máximo de bênção, prosperidade de Deus é você colher o que você semeou. A igreja só fala assim, semeia, semeia, semeia. Quem semeia, colhe. Quem semeia muito, colhe muito. Quem semeia pouco, colhe pouco. Quem já ouviu essa mensagem? Não existe mérito nenhum em colher o que você semeou. Sabe por quê?
Se vier o macumbeiro aqui semear aqui, vai colher também. Se vier a prostituta aqui semear, vai colher também. Porque é uma lei, digamos, uma lei. Deus não difere se é crente ou não é crente. A lei funciona para todo mundo. Na rua, a lei de trânsito funciona para todo mundo, sim ou não? Não adianta se você é catarinense, se você é nordestino, se você é branco, se você é preto. A lei é para todo mundo. Quem está entendendo? Então quem semeia, colhe. Isso é uma lei de Deus. Então se você só colheu o que você semeou até hoje, você não tem mérito nenhum. Sabe onde está a bênção de Deus? Diga comigo, a bênção de Deus é quando eu colho até o que eu não semeei. Por que eu não daria um carro para aquela mulher? Porque eu não tenho aliança com ela. Ela não vive dentro do jardim. Aleluia. Mas existe uma que eu já fui na concessionária e comprei um carro zero para ela, sem ela pedir, porque ela tem uma aliança comigo. Ela vive dentro da bênção, daquilo que eu sou provedor. Tem pessoas que estão aqui hoje e o máximo que ela recebeu foi uma ajuda de Deus, recebeu um milagre de Deus. Ela vem aqui e recebe um milagre. Eu fui curado da coluna, fui curado do joelho. Aí ela fica 3, 6 meses sem vir na igreja. Quando ela tem outro problema, ela vem, Deus cura ela de novo. E sabe por que Deus cura? Não é porque você merece, é porque Ele é bom. Um bandido que é baleado, um traficante, assassino, ele vai para o hospital baleado. O médico salva ele? Sim. Ele merece? Então a Bíblia diz assim: todo aquele que pede, recebe. Então vem qualquer um aqui, irmão, vivendo a vida mais promíscua que quiser. Se ele pedir, Jesus cura ele. Não precisa converter, não precisa aceitar Jesus, não precisa batizar. Inclusive eu vejo mais gente ímpia recebendo milagre do que crente. Uma mulher chegou para Jesus e disse assim: cura minha filha, está altamente atormentada por demônios. Ela não era judia, ela era fenícia. Aí Jesus disse para ela assim: mulher, não convém eu dar o pão aos cachorrinhos. Ela disse: mas pelo menos os cachorrinhos comem das... Os milagres são as migalhas do evangelho, que até o ímpio, os cachorrinhos. Se as migalhas são gloriosas, imagina o pão. Imagina o pão. Imagina sentar na mesa. Deus está te chamando hoje para parar de comer migalhas. Deus está te chamando hoje para você parar de ser um crente que só visita Deus quando está em necessidade. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus está te convidando para sentar na mesa. Imagina o pão. Sabe quem é o pão? Eu sou o pão que desceu do céu. Se eu chegasse aqui, César, um pãozão bem grande assim, uma baguete daqueles francês. Oh, Jesus, me dá isso. Bem hoje eu falando de comida. Estou comendo pão aqui, ó. Quando eu olhar para trás, o que vai ter aqui? Aleluia. Estes sinais seguirão aqueles que têm o pão. Estes sinais deixam um rastro de milagres. Ei, sabe qual a diferença em comer migalha e ter aliança e ter o pão? Vou te falar. Quando você só come migalhas, você precisa de uma ajuda, Deus te ajuda. Você precisa de um milagre, Deus te dá um milagre. Você precisa de completar o aluguel, Deus completa o teu aluguel. Mas quem tem um pão, Ele é a resposta. Ele é o profeta. Ele é quem põe a mão e cura. Ele não precisa receber, Ele que dá. Ele dá, Ele é generoso, Ele dá, Ele dá, Ele dá. Ele é a resposta. Você para de precisar de resposta e começa a ser a resposta.
Porque você tem o pão. Algumas pessoas se impressionam com a provisão de Deus nessa igreja. Muito vaga. Como assim? Mais de 150 funcionários em toda a estrutura. 18 propriedades. No metro quadrado mais caro do Brasil. É que eu não uso o meu cartão de crédito. Sabe com que cartão de crédito minha esposa vai fazer compra lá no shopping? Adivinha? Adivinha de quem é? Adivinha quem paga o boleto? Ei, quem tem aliança, quem paga é ele. Quem paga é ele! Essa obra não é minha, essa obra é dele. E é por isso que ele paga. Ele paga. Porque eu não faço a minha vontade, eu faço a dele. O sonho de Deus é pagar tuas contas. E teu sonho qual que é? Por que ele não pagou ainda? Porque você ainda está na margem. Você ainda não mergulhou. Você ainda vive para você. Sabe, depois que casa, a gente não vive mais para nós. A gente vive para o outro. Você diz que Jesus é o teu Senhor, mas você vive para você e o que sobra você dá para Ele. E outra coisa, você só dá para Ele quando você está muito mal. Diga comigo, quem tem aliança com Deus, vive para Ele. E o que sobra, Ele dá para Ele mesmo. Aleluia. A igreja gloriosa está se levantando. Sinais da igreja gloriosa, diga comigo, sinais, milagres, maravilhas, prodígios. Diga comigo, autoridade. Diga comigo, domínio. Aleluia. A igreja gloriosa, ela vai tomando domínio. Ela vai tomando espaço. Ela vai tomando território. Diga comigo, finanças sobrenaturais. Jesus alimentava a multidão. Nós estamos alimentando a multidão. Só a Senders dá para de comer quase 50 mil refeições por mês. Dá de comer as multidões. Uma vez o prefeito anterior falou para mim assim: como eu posso ajudar você? Eu falei, não, como que eu posso ajudar vocês? Ele falou, como assim? Eu falei, você não está entendendo, quem governa é a igreja. Igreja não precisa de prefeito, prefeito precisa da igreja. Eu falei, qual que é o maior problema que você tem? Ele falou, uma favela que tem lá no bairro, lá no tal. Eu falei, então deixa comigo. Nós fomos lá e levamos ônibus da igreja. Começamos a fazer culto. Entramos na casa de todas as pessoas daquele bairro. Começamos a ganhar mais para Jesus. Convertemos vários traficantes naquele lugar. Fizemos culto, criamos um time de futebol para crianças. E estamos transformando aquele bairro e orando todos os dias. E a criminalidade está caindo naquele lugar. Aí eu falei, qual é o pior problema de Camboriú? O índice de estupro infantil que fica ali no Tabuleiro e Monte Alegre. Está entre as cidades que mais tem estupro infantil do Brasil. Eu falei, o problema está lá? Aluguei um lugar de 5 mil metros quadrados, montamos as Senders e nós tiramos as crianças da rua, fazemos terapia com elas, damos jiu-jitsu, muay thai, boxe, reforço escolar, inglês, aleluia, damos matemática, estamos cuidando daquelas crianças, artes, manualidades. Porque se lá está o problema, a igreja gloriosa chega, o demônio tem que sair. Qual é o problema do governo? A igreja vai lá resolver. Escute, em breve, quando acontecer uma catástrofe no Brasil ou no mundo, o primeiro avião que vai chegar lá vai ser o avião da Senders, com ajuda humanitária.
Porque a igreja gloriosa, ela não mendiga, ela não precisa de verba pública, ela não precisa fazer negócio com emenda parlamentar. Tudo que nós fizemos na Senda até hoje, nunca pegamos R$1 do governo. Porque a igreja gloriosa, finanças sobrenaturais, toma de território, sinais, milagres, prodígios e maravilhas. Pastor, por que no teu ministério o cego vê, o surdo ouve, o cadeirante anda? Todos os domingos a gente tem o corredor de milagres aqui. Por quê? Porque um dia Moisés chegou e disse para todo mundo: gente, eu vou libertar vocês. Imagina a risada da galera, né? Você e quem mais, meu filho? Não é? Você imagina Moisés chegar na cara de Faraó: solta o meu povo. Ô povo, aqui ó, eu vou salvar você. Aí ele mesmo, Moisés, falou: Deus, como que eu vou falar com o povo? Como que eu vou tirar o povo? Aí Deus falou: pega o teu cajado, Moisés, joga no chão. Virou uma serpente. Vocês lembram dessa? Pega de novo, virou um cajado. Para o povo acreditar que Moisés era quem ele dizia que ele era, Deus teve que confirmar o ministério dele com milagres, sinais e maravilhas. Sabe por que Deus tem respaldado aqui? Curas, milagres, sinais, maravilhas, cadeirantes, cegos dos 2 olhos e tudo mais que a gente vê aqui. Porque eu tenho uma mensagem para o Brasil. Porque eu tenho uma mensagem para 50 nações. E Jesus diz assim: se vocês não creem no que eu falo, creem nos milagres que me seguem. Como saber se um homem de Deus carrega uma mensagem para o mundo? Como saber que um homem tem uma aliança com Deus e carrega uma mensagem para o corpo de Cristo? Olha os sinais, olha as maravilhas, olha os milagres. Está entendendo? Nós criamos uma conferência. Uma conferência que está trazendo uma reforma para o Brasil. CIES, Convenção Internacional do Evangelho Sobrenatural. Vou dar um negocinho aí para vocês saberem. Não sei se é o ano que vem ou o próximo. Vai se chamar o Ano da Esposa. E vou lançar um livro esse ano. O CIES não vai caber de tanta gente. E eu quero apresentar o vídeo do CIES do ano passado. E tem mais. Hoje nós vamos virar o primeiro lote. À meia-noite. O lote que foi de janeiro até agora. Vai virar. E se você não adquiriu, vou dizer para você. Você pode ser membro da igreja, pastor da igreja, obreiro da igreja. Se você não fizer rápido, a demanda está mundial. Eu recebi agora uma mensagem do pastor de Honduras. Ele falou: pastor, 2 pastores de Honduras estão trazendo 2 caravanas. Tem pelo menos umas 5 caravanas vindo da Argentina. Você não tem noção do que está acontecendo. Vamos mostrar os CIES para você ver o que vai acontecer em julho agora, dia 17, 18, 19 e 20. 4 dias. Evangelho é o sobrenatural de Deus, porque onde não há sinais, não há presença de Deus. Eu profetizo que vai haver sinais. O Espírito de Deus vai confirmar a palavra por meio dos sinais.
Estos son tiempos de avivamiento. Esse é um tempo de avivamento. Por alguien el fuego va a empezar, Por alguém o fogo vai pero começar, se va a propagar a mas ele Brasil. vai propagar por todo o Brasil. Estos son tiempos de avivamiento. Esses são tempos de avivamento. Estos son tiempos de avivamiento. Esses são tempos de avivamento. Pois sobre todo nome é o teu, vitorioso Filho de Deus, para todo sempre. I came today Eu vim aqui hoje, anointed by the Lord Jesus ungido pelo Senhor Jesus, to call the prophet of para Brazil. chamar, para levantar os profetas To do Brasil, rise para que up. se levantem. Where are the prophets? Onde estão os profetas? Filho do homem, esses ossos poderão viver. Então, profetiza. Esse evento é porque alguém profetizou. A sua cura é porque alguém profetizou. O seu milagre é porque alguém profetizou. Traz o céu para a terra, profetizando. Veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas hoy retroceder y ese poder está sobre mí. CIS. It's not just a conference. Não é só uma conferência, It is a shift for the nation. é uma mudança para as nações. And all the way to the government, E até o governo, they will hear what God is doing. eles ouvirão o que Deus está fazendo aqui. So the Lord speaks to you. Então o Senhor fala a ti. Apostle Pedro, Apóstolo Pedro, saith the Lord, diz o Senhor, I am giving you eu estou te dando the key a chave of this nation. dessa nação. La puedo sentir y ese poder está sobre mí. Chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Chegou a hora. As palmas. Chegou a hora. Chegou a hora dos filhos manifestarem a glória. Segura. Quero que você cumprimente aí umas 4 pessoas e diga bem-vindos à reforma. Algo novo começa no Brasil. Quatro pessoas. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Só 4 pessoas, infelizmente. Mas com 4 eu consigo alcançar 50 nações. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você crê que a igreja tem que ficar lá no cantinho humilhada por Satanás ou ela tem que se levantar? Tem que se levantar?